Qual é a conexão entre sonhos e psicopatologia, né? Eu vou começar com um exemplo verídico, interessantíssimo, né? Fatos, né, são, na maioria das vezes, usados como embasamento para as coisas, e não especulações, né? Então, no caso aqui, são os fatos. Olha, aconteceu lá na Alemanha, lá, né, um juiz, como se fosse aqui um juiz, não do Supremo Tribunal Federal, mas um juiz assim, já mais graduado, como se tivesse chegado no seu estado lá no ápice, né, da terceira promoção, sei lá, deles, né, e ele pirou, né, ele fez uma esquizofrenia paranoide exuberante, né, ele cismou que era a mulher de Deus, né, e passou a viver dessa maneira, como se ele fosse a mulher de Deus, reclamando, né, digamos assim, das torturas que Deus fazia com ele, né, de humilhar ele de tal maneira. Quer dizer, começou com aquele pessoal, hoje em dia seria um mimimi dos feministas, então uma coisa mais ou menos semelhante a isso. Mas antes dele abrir esse surto, do qual ele não saiu, ele continuou, né, esquizofrênico, paranoide pelo resto da vida, né, ele teve sonhos, né, sonhos antecipatórios do que estava acontecendo na mente, na cabeça dele. Então, acho que esse exemplo mostra, um exemplo claro, vivo, qualquer um, se tiver um pouquinho de sinceridade consigo mesmo, pode reconhecer, pode e deve reconhecer, que quando você não está bem, tal, quando você está deprimido, quando você está revoltado, né, você pode ter sonhos ruins, né? Que mostra exatamente a mesma coisa, aquilo que a gente vem falando. Freud, Linkeus, né, Popper, Linkeus e eu aqui falando. Sem dúvida nenhuma, vamos firmar essa posição de que o ser humano é o mesmo, dormindo ou acordado. Tá? Então, se tem sintoma, se tem psicopatologia na vigília, né, tem pesadelo à noite. Basicamente é isso que a gente vê por aí. E tem um grande grupo de pessoas também que tem insônia, né, digamos assim, por medo de sonhar, né, medo de ter pesadelo, medo de dormir. Então os pesadelos às vezes são tão terrificantes, né, que a pessoa fica com medo, inclusive, de dormir. E por isso fica com uma insônia refratária ao tratamento, por esses motivos aí. Tá? Então sempre, à noite, sempre foi mais, fantasmaticamente falando, ameaçadora do que o dia. Tá? Então tudo a ver, sonhos com psicopatologia. Os sonhos são a via régia para o conhecimento do inconsciente. A psicopatologia, ela tem que ter uma contribuição do inconsciente, e mais ainda, um inconsciente retornando com força suficiente para superar as defesas erigidas, né, no sentido de impedir esse retorno e invadirem a consciência, formando sintomas dos transtornos mentais, sejam neuróticos, psicóticos ou perversos. Convocar vocês aí para se juntarem a nós e contribuírem também com a própria melhora aqui nessa vida aqui, ficarem mais fortes a partir do estudo da psicopatologia, da psiquiatria e da psicanálise. Tá? Uma oportunidade de interação com a comunidade para evolução do seu psiquismo.